Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, o canal que traz para você as informações do governo do Brasil, das coisas que estão acontecendo, do que eles estão fazendo. Se você é novo por aqui, eu espero que você goste do nosso canal, se inscreva, tenho que fazer esse convite para você, né? Venha ficar com a gente aqui, fazer parte deste time de patriotas que esperam com fé no coração que as coisas mudem, que esse governo aí tome um rumo devidamente ignorado e a gente encontre um bom governo pra gente. Mas, enquanto isso, a gente informa para você o que está acontecendo. Eu já falei anteriormente aqui a respeito do soco que levou a jornalista Délis Ortiz ao fazer uma pergunta ao Maduro e seu segurança reagir de forma muito agressiva com a jornalista. Segundo ela, foi um soco no peito de toda a imprensa. Depois disso, o silêncio total de Lula e Janja a respeito do ocorrido marcaram definitivamente acabou a lua de mel entre o PT, no caso o Lula, e a TV Globo. Parece realmente que mais ninguém está gostando do que o Lula está fazendo, tirando, obviamente, aquele pessoal que cerca ele, que está levando um bom por fora. Até mesmo quem está recuperando dinheiro, ganhando dinheiro com as divulgações do governo, que estão caindo massivamente em algumas emissoras, até mesmo esse pessoal não está gostando das atitudes do atual governo. O Jornal Nacional, na pessoa da apresentadora Renata Vasconcelos, a âncora, manifestou indignação da Rede Globo após o ataque à repórter Délis Ortiz, que foi atingida no peito durante um tumulto envolvendo seguranças de Nicolás Maduro e do governo brasileiro. Renata Vasconcelos destacou a inadmissibilidade de agressões contra jornalistas em serviço e anunciou que a emissora aguarda a punição dos responsáveis. Este incidente deplorável e a subsequente reação da mídia surgiram como mais um golpe à imagem já desgastada do governo Lula, que não tem nem 6 meses no ato. Bom, após a agressão, Délis Ortiz comentou o incidente revelando que o impacto físico e simbólico do ataque foi muito grande. Segundo ela, abre aspas, a imprensa não pode aceitar isso em nenhum lugar do mundo. Eu levei um susto, uma dor, esse tipo de soco prende a sua respiração. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Fecha aspas. Segundo ela mesma, esse incidente ocorreu após uma reunião de presidentes da América do Sul e foi um ataque a toda a imprensa. E para falar a respeito de todos os erros, vexames e coisas erradas que estão acontecendo nesse governo, nós temos uma matéria aqui da Revista Oeste falando a respeito da liberação de 1,7 bilhões de reais que Lula fez para tentar evitar o vexame histórico na Câmara dos Deputados. Pois é, vou explicar direitinho para vocês. O que acontece, gente, é que para dar emprego, para pendurar nos seus cabides todas as pessoas que de alguma forma ajudaram Lula a se eleger, que de alguma forma fizeram aí o seu trabalhinho sujo para ele estar lá no poder, fazendo todas essas bagunças que ele está fazendo de uma pessoa senil, de um velho caduco, gagá. Pois é, para ele chegar lá no poder, ele precisou prometer muitos cargos. E para ele cumprir essa promessa de dar muitos cargos, ele teve que recriar alguns ministérios e também criar um monte de ministérios sem menor utilidade. Quando o Bolsonaro tinha reduzido, enxugado a máquina, feito aí poucos ministérios que tomavam conta das coisas e estavam tomando conta muito bem, o Lula foi lá e aumentou de 22 para 37 ministérios. O que acontece é que para fazer isso, o Lula teve que fazer uma medida provisória. Medida provisória, para deixar de ser provisória, precisa de uma votação. E aí é que vem a liberação do dinheiro. Vocês vão entender. Esse dinheiro, 1,7 bilhão de reais, foi liberado em emendas. As tais emendas que eu já falei para você, que acompanha esse canal, já falei para você que esse negócio de emenda é um problema, é uma verdadeira distribuição de verbas para pagar para que os políticos façam o que eles querem. E isso, na minha modesta e humilde opinião, não deveria existir. Mas existe. E aí, o que acontece? Ele liberou esse valor, essa quantia enorme, nesta terça-feira, dia 30, como se já não tivesse feito anteriormente várias quantias enormes para fazer outras votações. Mas enfim, é o maior valor liberado num único dia desde o início do mandato. O objetivo do Lula é evitar a maior derrota sua no Congresso. Isso saiu na Folha de São Paulo nesta quarta-feira, 31 de maio. Lula quer evitar a iminente derrota na votação da medida provisória da reestruturação da esplanada dos ministérios, que eu acabei de falar para vocês, que foi a criação
desses novos ministérios ou a recriação. Lula precisa conseguir mais votos, os votos necessários para aprovar a medida provisória. Para se ter uma ideia de como ele está, primeiro liberando muita emenda e segundo, também como foi um valor alto desta vez, o presidente levou 5 meses para conseguir liberar 1,7 bilhão em emendas anteriormente, em outra ocasião que ele também fez essa negociação de votos. Desde janeiro até os primeiros dias de maio, o total até agora é de 4,5 bilhões de reais liberados para as emendas individuais. Articuladores políticos do governo Lula disseram que o petista deve acelerar ainda mais a liberação de emendas. Vem mais por aí, vamos pagar todo mundo para fazer o que eu quero. E pagar com o quê? Com o dinheiro dele é que não é. Vou repetir mais uma vez para vocês. Tudo que o governo faz, essa lambança, essa gastança, é tudo com dinheiro que a gente paga caríssimo em imposto. E o que faz a nossa comida ser mais caro? A gasolina, que é o que faz o transporte da nossa comida ser mais caro? A roupa que você precisa para vestir? O transporte que você precisa pegar para ir trabalhar, que ficou mais caro porque a gasolina subiu? Tudo isso é consequência de imposto, porque nós pagamos muito imposto. Nós somos um dos países que mais paga imposto nesse mundo. Então, para onde vai esse dinheiro? Para pagar a emenda, para aumentar o tamanho do avião do presidente, para botar uma cama gigante para ele dormir com a canja, enfim, vocês entenderam. A questão, gente, é que essa medida provisória dos ministérios está em vigor desde que foi decretada por Lula, mas precisa ser aprovada para ser permanente. Como eu disse para vocês no começo, se não for votada, vai deixar de existir. E se essa medida provisória deixar de existir, essa e mais outras 6 medidas provisórias que podem caducar neste 1º de junho, porque 6 meses caducam as medidas provisórias. Caso elas não sejam aceitas pelos parlamentares, a estrutura dos ministérios vai voltar a ser organizada como antes durante o governo do Bolsonaro. Vai voltar a ter só 22 ministérios e esse povo todo que ele empregou nos ministérios vai dançar. Aí ele vai ter que arrumar um jeito de enfiar eles. Ele vai ter que arrumar um jeito de colocar ou recolocar esse povo em algum lugar. Mas é por isso que ele está correndo tanto. Comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso, gente. É muita coisa, né? Mas não acabou, não. Tem mais uma informação para você. E você vai, com certeza, ficando cada vez mais horrorizado com a quantidade de mazela desse governo. Mas para que não só você perceba e saiba tudo isso, compartilhe esse vídeo. Manda para aqueles petistas cegos que você conhece que ainda não se convenceram que fizeram o L errado. Então, vamos à última informação de hoje. Vem da revista Oeste e diz o seguinte: ex-GSI de Lula falsificou o relatório de 8 de janeiro. Minha gente, o Lula tirou o Gonçalves Dias, até alegou que o pessoal, a equipe do GSI no dia 8 de janeiro, era resquício remanescente do governo Bolsonaro. Mas o Gonçalves Dias, o general que estava lá, responsável por tudo, apareceu nas filmagens e agora aparece nessa matéria que eu vou falar para vocês, esse era a verdadeira sombra do Lula, não era do Bolsonaro. Não tem como ele falar que era do Bolsonaro, porque o cara era até amigo pessoal do Lula. Andava para cima e para baixo com ele desde sempre. Então, vamos combinar, né? Tem certas narrativas, como o próprio Lula diz, que não convencem. Só burro acredita no que ele fala. Pois bem, vou explicar para vocês. O general Gonçalves Dias adulterou um dos relatórios de inteligência enviados ao Congresso sobre a manifestação de 8 de janeiro. Isso saiu no jornal O Globo nesta quarta-feira, dia 31. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, elaborou 2 relatórios sobre o episódio. A comparação desse material mostra que Dias teria retirado um dos documentos, os registros de que ele foi informado dos riscos de invasão da sede dos 3 poderes. Esse registro foi retirado. Parlamentares que tiveram acesso ao material adulterado constataram que o documento não mostra os 11 alertas que o ex-ministro-chefe do GSI recebeu no celular entre 6 e 8 de janeiro, com antecedência, entre o dia 6 e o dia 8 de janeiro, quando aconteceram os fatos. O relatório foi entregue à Comissão Mista de Controle das Atividades da Inteligência, a CCAI, do Congresso Nacional e assinado pelo diretor adjunto de Dias, Saulo Moura da Cunha. Os alertas constam em outra versão do mesmo documento entregue pela ABIN, a CCAI, em 8 de maio. A primeira versão foi enviada ao Congresso a pedido da CCAI, enquanto a segunda foi enviada por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na época, o magistrado atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República. Na segunda versão do documento, assinada pelo atual diretor adjunto da ABIN, Alessandro Moretti, aparecem 11 envios de alertas ao celular de Dias. Essas mensagens
imagens deixavam claro o risco de ações violentas contra os edifícios públicos e autoridades. Em virtude da adulteração do documento, o assunto deve pautar os trabalhos da CPMI de 8 de janeiro. E aí eu pergunto para você, por que ele adulterou as provas, os documentos, esses registros, se não tinha nada a dever? Responda você, se for capaz, aqui nos comentários. Eu volto a qualquer momento por aqui com mais informações, porque cada dia o negócio fica mais cabeludo. Até lá. Tchau, tchau. Não esquece do meu joinha. Fui.